E aí, moçadinha, do primeiro ano do ensino médio. Estamos gravando aí a nossa aula do capítulo 6 do dia 12/5 de 2020. E essa é a segunda parte, né? Cultura e política dos tempos modernos. Nós começamos lá na página 105 e agora nós estamos na página 111, quando vai começar um segundo assunto, né? Falamos do renascimento cultural e agora vai começar um segundo assunto que é expansão marítima e comercial europeia. Da primeira parte, eu vou colocar apenas um vídeo complementar de 7 minutos e 31, além da minha explicação, que vai falar justamente do renascimento cultural, tá certo? Nessa segunda parte, nós vamos falar praticamente de dois assuntos: a expansão marítima e comercial europeia e depois a América que os europeus encontraram, quer dizer, os incas, astecas, maias, essas sociedades chamadas pré-colombianas, certo? Bom, a expansão marítima, o país que liderou, que puxou a fila, foi o primeiro, foi Portugal. A escola de Sagres, já no século XIV, né, por volta de 1300, na primeira metade do século XIV, foi fundada, né, por Dom Henrique, vamos chamar assim, uma universidade da navegação. Ali se desenvolveu muito as técnicas de navegação, tanto as embarcações propriamente, né, as caravelas, quanto os equipamentos que eles precisariam para navegar no Oceano Atlântico. Então, astrolábio, bússola, né, foram muito desenvolvidos e o mapeamento do céu ainda no hemisfério norte, porque eles só conheciam o céu do hemisfério norte, mas Portugal saiu à frente. E já se aventurou aí pelas navegações no Oceano Atlântico, tendo chegado à América bem antes de 1500, como nós vamos ver daqui a um pouco, tá? Depois, o que aconteceu na metade do século XV? Os turcos otomanos tomaram Constantinopla. Então, toda aquela navegação comercial que era feita pelo Mediterrâneo ficou dificultada. Não é que os turcos otomanos não permitiam mais, eles queriam cobrar o pedágio. Quer dizer, se vocês querem comprar material do Oriente, tudo bem, nós é que faremos isso, né? Porque Constantinopla era o centro comercial aí. E isso ficou desinteressante em termos de rentabilidade para os europeus. Por quê? Porque eles ganhavam muito com as especiarias da Índia, né? Eles buscando. Agora esse lucro ficaria em boa medida com os turcos que tinham tomado Constantinopla. Antes, né, Constantinopla já tinha se chamado Bizâncio, por isso era a capital do Império Bizantino. E hoje ela se chama Istambul, que é a principal cidade da Turquia. Não é a capital é Ankara, mas é a principal cidade da Turquia. Inclusive, Istambul tem um pedaço que fica ali na Ásia e um pedaço que fica na Europa, né? O Estreito de Bósforo ali que divide a cidade ao meio, o continente inclusive. Muito bem. Então Portugal foi o primeiro a se aventurar aí pela navegação no Atlântico. Acontece que um navegador italiano, genovês, Cristóvão Colombo, convenceu os reis de Portugal, os reis da Espanha, a bancar uma viagem dele com 3 caravelas para chegar às Índias, dando volta na Terra, acreditando que ela era redonda, então ele daria a volta e chegaria às Índias, não tendo que passar ali pelo Mediterrâneo. Dizem que a rainha é que convenceu, né, o rei a financiar. Ela na verdade tinha recursos para isso, e assim em 1492, financiado pelo Reino da Espanha, um navegador genovês italiano, né, chega à América oficialmente, né, descobre a América em 1492. Portugal achou ruim, porque Portugal já tinha chegado aqui várias vezes, mas de maneira extraoficial, e aí então ameaçou ir à guerra contra a Espanha. E o Papa interviu, eram as duas nações mais poderosas e as duas católicas, né? O Papa então
fez uma proposta, né, a bula intracoiteira no ano seguinte, 1493, que colocaria o seguinte, uma linha, e o que tivesse a oeste seria de Portugal, a leste seria de Portugal, a oeste seria da Espanha. E essa linha seria 70 milhas a oeste da ilha de Cabo Verde. Portugal falou, não aceito. Eu só aceito se for a 200 milhas, né, essa linha, não 70. Então Portugal fez empurrar a linha da bula intracoeteira, né, de 70 para 200, e aí surge, no ano seguinte, 1494, o famoso Tratado de Tordesilhas. Por que Portugal não aceitou 70 e aceitava 200? Porque ele sabia que 70 não ia pegar terra nenhuma e 200 sim, justamente por ter já chegado à América outras vezes. Ah, Edmir, mas isso é conjectura? Não, existem comprovações, cartas náuticas, né, da chegada dos portugueses a essa terra desconhecida, que eles não tinham ideia do tamanho e tudo mais. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que os portugueses também foram fazendo, imagina lá a Europa ao norte, e eles vieram circunnavegando a África, não é? Para dar a volta lá pelo sul da África e chegar às Índias. O primeiro navegador a conseguir chegar lá no sul da África e dobrar o Cabo das Tormentas, né? Porque eles acreditavam que a Terra era plana, que ia cair, e o primeiro navegador que conseguiu isso foi Vasco da Gama, também português. Essa navegação próxima à costa era chamada de navegação de cabotagem. Eles iam navegando aqui e o continente estava ali a 50 quilômetros, né? Eles estavam vendo o continente para não ter tanto risco assim. Acontece que a costa africana é muito sujeita a calmarias. Daí tem até aquela história não verdadeira de que para se afastar da costa africana das calmarias, Cabral teria se afastado muito e descoberto o Brasil por acaso. Não foi por acaso, ele chegou de propósito, né? E então Portugal e Espanha são as duas primeiras nações que chegam aqui à América. Depois nós teremos a chegada de Inglaterra, França e Holanda. Não por acaso essas 5 nações são justamente as 5 que se unificaram primeiro. Por que Itália, Alemanha não vêm colonizar? Porque não eram países nem unificados ainda. Bom, e aí o que eles encontraram aqui? Eles encontraram vários povos. A gente costuma dividir em dois: os povos com Estado, Incas, Astecas e Maias, e os sem Estado, todas as outras tribos. No Brasil, então, nós tínhamos tupis, guaranis, yanomamis, craós, várias tribos, né, que habitavam aqui e eram importantes, tinham uma configuração, mas não tinham cidades, cobradores de impostos, ainda não tinha uma organização estatal como Incas, Astecas e mais. Por isso que a gente fala que é sem Estado. Na América do Norte também, Cherokees, Cheyennes, Apaches, né, que eram sociedades tribais. Então, basicamente, o que eles encontraram foram sociedades sem Estado, a maioria, e 3 civilizações importantes, Incas, Astecas e Maias, sendo que os Maias já estavam decadentes ali na América Central. Os Astecas no que hoje é o México, e os Incas ali na região andina, né, região do Peru, Bolívia, né, nessa região principalmente, tá? Essas sociedades foram, apesar de grandes civilizações, inclusive a maior cidade, Tenochtitlan, era maior do que as maiores cidades da Europa da época, né? Chega-se a falar, não tem números exatos, em 500 mil habitantes, Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Mas eles não tinham uma coisa que os europeus tinham: armas de fogo. E por isso foram dizimados pelas doenças, porque também não tinham anticorpos, pelas armas de fogo dos europeus, e quando fugiam tinham que se adaptar às vezes a climas diferentes, né? Por exemplo, tribos estadunidenses fugiram para que hoje é o Canadá, região muito mais fria, onde eles não conseguiram se adaptar e vieram a perecer também. Então houve uma matança, né, pelas doenças, pelas guerras e pela fuga, e os que sobraram
acabaram em boa medida sendo aculturados, quer dizer, houve uma morte cultural. Foi imposta a eles a língua portuguesa, ou a língua espanhola, ou no caso dos Estados Unidos, né, língua inglesa, francesa, e também foi imposta a religião cristã, né, em especial na América espanhola e portuguesa, o catolicismo. Então eu vou colocar para vocês dois vídeos complementares, um sobre a expansão marítima europeia e outro sobre essas civilizações incas, astecas e maias aí. E do primeiro vídeo que eu gravei, um outro que é complementar também sobre o renascimento cultural, tá bom? Um abraço. Na terça-feira, então, vocês vão estar assistindo esse vídeo, os meus dois vídeos, mais os 3 complementares, lendo o capítulo da página 105 a 122. Até mais!